Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar, na verdade, é aquele vídeo reflexivo, sabe? Onde eu vou tentar trazer para vocês o porquê que eu acredito que o Oruan hoje é um dos maiores pastores evangélicos do Brasil, tá? A partir do último lançamento dele, chamado Freestyle de um Foragido, onde, cara, tem várias passagens bíblicas ali, tá? Só pra você ter ideia, eu até anotei aqui, ele cita Davi, Moisés, Judas, Jesus Cristo e também a Quaresma, período no qual a gente está agora, nesse momento, estamos vivendo. O Oruan cita tudo isso, além de críticas ao Estado e, claro, né, a gente vai conseguindo tirar também daí lições para outros artistas, para suas carreiras como um todo, beleza? O vídeo de hoje é aquele vídeo reflexivo, um pouco mais analítico, mas fica aí que deve ser bem interessante para você, tá bom? Antes da gente começar, você se inscreve aí no canal, né? Eu quero chegar a 10 mil seguidores, mas antes preciso chegar a 3. Então eu conto com você para a gente caminhar aí rumo aos 3 mil inscritos, 3 mil pessoas que gostam de música, né? Gostam de não só da parte superficial da música, né? Mas também da parte profunda da música, dessa grande arte que nos embala ao longo de milênios, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Primeira coisa, né? Um contexto bem rápido, tá? Oruan, nesse momento, artista número 1 do trap nacional em relação a alguns números, tá? Aponta ele como número 1. Se não é o número 1, ele tá ali no top 5, sem dúvida nenhuma, top 10, né? Um dos maiores artistas do Brasil, né? Em termos de alcance. Só que, nesse momento, foragido. Pra quem não sabe, quem tá em Nárnia, Oruan é filho do Marcinho VP, um dos grandes nomes do Comando Vermelho, né? E não por isso, né? Exatamente por isso, mas claro que isso também tá, né? Isso também faz parte do pacote. Nesse momento foragido por outras questões que não tem nada a ver com o pai, porém, claro, né, para todo mundo que acompanha o caso de perto, eu não acompanho exatamente de perto, mas percebe que, claro, que há uma carga natural por ele ser filho de quem ser, inclusive ele cita isso na música, tá bom? Então ao longo desse vídeo a gente vai analisar mais ou menos a música que ele lançou, a última música que ele lançou semana passada, chamada Freestyle de um Foragido. Sim, ele lançou a música estando foragido. Nesse momento o Oruan tá com uma tornozeleira eletrônica, é foragido da polícia. Fizemos um vídeo semana passada falando sobre a declaração da mãe dele, onde ela questiona o que é ser real trap. Logo em seguida o pai dele, Marcinho VP, que aponta no noticiário que ele será solto esse ano, também deu uma declaração falando pro filho, pô, se entregar, que ele vai sair de cabeça erguida. E o Oruan, a declaração que ele deu foi através de música, como, olha, aqui já fica uma opinião, tá? Eu acredito que todo artista tem que se posicionar dessa maneira sempre que possível, tá? Responder através de música. E o Oruan fez, soltou uma música chamada Freestyle de um Foragido, mesmo estando foragido. Então assim, teve uma sinergia total. E dentro dessa música, cara, apesar dele estar nas páginas policiais, né, ele tá foragido, tem todas essas questões que eu não vou aprofundar muito nisso, tá? Isso a mídia grande já faz, né, isso daí. Tem muita riqueza ali, né? Apesar de ser um freestyle, tem muita riqueza que ajuda muita gente a se converter. Já entrando na música, tem uma frase, eu até anotei aqui, né? Que ele fala, olha, as pessoas, alguns aí cospem na Bíblia e depois vão falar de Deus. E abre aspas, ele diz, eu faço rima para tentar salvar um ateu. Porra, olha isso, né? Que interessante, né? O cara tá fazendo rima pra salvar um ateu. Então você que tá assistindo aí, se você gosta de trap, se você gostar do Oruan, é capaz de você acabar se convertendo, pelo menos pensando nessa possibilidade, né? Dizendo assim, meu irmão, será que existe mesmo um Deus, né? Será que existe mesmo Jesus? Aqui eu deixo o meu exemplo, né? Eu já fui um ateu, né? E hoje sou um cristão. Não exatamente por causa do trap, né? Mas assim, acabei me convertendo e toda vez que eu enxergo isso dentro da música, dentro do rap, dentro do trap, eu fico muito feliz e faço questão de falar sobre. Então, o Oruan diz isso, né? Estou pregando, né? Estou tentando evangelizar para quem é ateu. E há aqui já uma primeira questão, né? Porque geralmente quem vai para um lado muito religioso, né? Geralmente protestantes, evangélicos, tem em todos os lugares, tá? Mas geralmente assim, acaba ficando muito moralista, muito tradicional e acaba achando que gêneros, por exemplo, como o trap, né? É um gênero do demônio, né? Um gênero do satanás, é um gênero mesmo que vai levar os outros para perdição. Então há um ponto de inflexão aqui muito interessante, né? Que é você ver um gênero que é denominado como algo marginal, né? Algo que vai levar as pessoas para putaria, para droga, para loucura. Esse gênero, né? O conteúdo dele está servindo de alguma maneira de evangelização. Então essa é a primeira reflexão, né? E isso tem que ficar muito claro, né? Cara, é possível ser evangelizado através de qualquer coisa, tá? Me permitam aqui, claro que vocês me permitem, né? É o meu canal, então quem dá permissão sou eu. Tem um santo da igreja chamado São Felipe Neri, e tem um caso onde São Felipe Neri ele vai dentro de um prostíbulo, dentro de um puteiro, para poder prestar confissão àquelas putas ali, né? Atender elas em confissão. Então ele vai lá tentar de alguma maneira salvá-las, né? Então você vai dizer, porra, e no puteiro? O cara foi no puteiro evangelizar, um santo, tá ligado, da igreja. Então, cara, é possível você encontrar Deus em qualquer lugar.
nesse mundo inteiro, inclusive no trap, inclusive no funk. Então, para aquelas pessoas que acham que o gênero per se, né, o gênero sozinho já é uma perdição, isso é simplesmente uma hipocrisia gigantesca, né, é até um preconceito babaca e que o Oruan com certeza está ajudando a quebrar, beleza? Esse é o primeiro ponto, tá bom? Então, esse contexto geral, né? O Oruan tá foragido. É interessante que quando você vai ver esse clipe, quando acabar aqui, se você ainda não viu, vai lá ver, tá? Freestyle de um foragido, né? Quando começa o clipe, o Oruan, como o Orochi, dono da gravadora da qual o Oruan faz parte, Main Street, né? Começa o clipe mostrando a mídia tradicional repercutindo o fato dele estar foragido. Mais uma vez o rap, né? O trap usando a mídia como, de alguma maneira, holofote. Maneirinho já fez isso, Felipe Ret já fez isso, vários já fizeram isso, e é bem legal quando a gente vê fazendo, porque mostra que existe um universo paralelo, né? Existe um universo da mídia tradicional e existe um universo, né, um universo secundário, marginal, dá pra gente colocar assim, que é o que de repente você tá dentro, eu tô dentro, né? Esse universo da internet, do rap, enfim. E ele faz um uso disso, né? Aqui também já vem uma lição importante para artistas, né? Que sempre entendem que não, o clipe tem que ser um clipaço e o caralho, e eu sempre falo que, cara, não importa muito a qualidade do seu clipe, o que importa muito mais antes do que isso, antes de você se preocupar com a qualidade do clipe, você tem que se preocupar, na verdade, com a narrativa da sua carreira, o que você está construindo, qual é o contexto. Então, nesse momento, o Oruan faz um clipe que, se você for parar para olhar, é um clipe de um cenário só, ele está dentro de um quarto, parece até um cativeiro que ele está foragido, né? Ele está deitado na cama o clipe inteiro, qualidade baixa, deve ter gravado até de celular, se eu não me engano. E o clipe é isso, né? O clipe não tem, porque o clipe não tem um propósito de ser super artístico, mas ele tá falando da vida do cara. Então tá muito alinhada a arte com a própria vida dele. E quando a arte e a vida se juntam, a narrativa tem um peso surreal, né? Você deixa de ser simplesmente um personagem, uma imagem, um artista, e é você mesmo. Então é o Oruan mesmo, tá ligado? É o Mauro, é o Oruan, mas assim, chega muito próximo ao personagem e à pessoa. E quando esses dois se encontram, a tua narrativa, a tua carreira ganha força, ganha identidade. E para mim esse clipe do Oruan, né, e na verdade grande parte da carreira do Oruan, ela passa por esse lugar, desse encontro. E é isso que faz com certeza com que a música dele, a carreira dele tenha força. Beleza? Ele faz também crítica ao Estado, vale a pena também citar, né? Em um dado momento da letra ele fala, olha, Dia das Crianças, né? O Estado não estava na favela, não veio aqui, né? Mas quando chega a eleição, eles estão aqui. É uma crítica interessante, e vale lembrar, né? Esse ano tem eleição. Então todo o rap nacional, né? Toda a galera do funk, toda a galera da música urbana, desse sistema paralelo praticamente, né? Que a gente conhece e vive, fiquem atentos, tá? Porque esse ano tem eleição, então provavelmente vocês serão cooptados a participar disso, sabendo que esse mesmo Estado que vai trazer vocês, na hora que vocês precisarem, vão te abandonar. Então, meu irmão, só pensa, tá? Só pensa sobre isso, e o Oruan faz essa crítica. Outra crítica também ao Estado que vale a pena, né, citar. Daqui a pouco eu vou entrar na parte bíblica, tá? Na parte de evangelização. Eu vou, inclusive, destrinchar para vocês algumas das coisas. Mas só essa introdução interessante, introdução de 8 minutos, né? Pra você ver como tem densidade no que ele tá falando, apesar de ser um freestyle. Então ele fala, né? Pô, olha, eu não sou bandido, né? Eu não sou bandido, mas o foda é que eu conheço uns. E também fala, pô, brincar de... as crianças na favela brincam de polícia e ladrão. E aqui eu não sei se o Brasil inteiro brinca de polícia e ladrão, tá? Não sei mesmo. Inclusive, se você não é do Rio de Janeiro e brinca de polícia e ladrão, se você puder, me avisa, só pra eu poder ter uma noção geral. Mas no Rio de Janeiro, né? Pelo menos onde eu fui criado, e a maioria das pessoas que eu conheço, sempre brincamos de polícia e ladrão. E olha que louco isso, né? Mas sempre foi mais maneiro ser ladrão do que polícia, pô. Isso é muito louco, tá? E eu não tô dizendo aqui que a polícia é uma merda, né? Não tô endeusando ser ladrão ou não. Tô só trazendo um dado da realidade. Qualquer brincadeira de criança sempre foi mais maneiro ser ladrão do que polícia. Acho que até pela natureza, né? De que o ladrão, ele tem uma, aparentemente, mais liberdade, né? Que ele tá fugindo. E o polícia, ele tem simplesmente a missão de prendê-lo. Então parece ser mais sexy ser ladrão, apesar de que isso é só uma questão mental, né? Na lógica, na prática, não é o melhor caminho, tá? Fica claro aqui, né? Acho que é muito melhor você ser polícia do que você ser ladrão, né? Você tá tendo um trabalho, um serviço, né? Direito, honrado, você tem... ia dizer que você tem menos chance de morrer, mas não quer dizer nada. Mas para as crianças, cara, as crianças são criadas com essa ideia de que é melhor ser ladrão. E aí você pensa, um moleque criado com essa ideia de que é melhor ser ladrão do que polícia, naturalmente, se você cresce numa área de risco, numa área de favela, assim como o Oruan, você pode não ser bandido, mas você vai conhecer uns, que é o que ele fala. E o fato de você conhecer os bandidos, cara, vai chegar um momento da sua vida de duas uma. Ou você vai ter que abandonar todos os seus amigos de infância,
ou você vai manter essas relações e por manter essas relações, você vai acabar se fudendo. Como foi o caso, né, provavelmente do Oruan, o Belo também tem isso. E cara, todo artista que vem de periferia vai passar por esse dilema, porque o sistema está montado de uma maneira que faz com que o pobre, o favelado, que consiga ascender, né, na hora que ele, meu irmão, ascender e ganhar os holofotes, toda a rede dele vai ser investigada e, cara, provavelmente vão encontrar algum bandido ali, porque é quase que, né, não é causa e consequência, mas a probabilidade é alta. Se você crescer num lugar onde tem muito tráfico, tem muito bandido, algum dos seus amigos de infância vai acabar enveredando, infelizmente, mas essa é a realidade. E você vai acabar muitas das vezes pagando por aquela amizade antiga, né? E eu também, sinceramente, não tenho a proposta de trazer, né, não tenho a ambição de dar a resposta, tá? Acho que existe muitas circunstâncias, muitas variáveis, e qualquer resposta simples para uma situação dessa de vida está simplesmente ignorando a realidade dos fatos, né? Então o Oruan traz isso, né? E agora vamos na parte bíblica, né? Para eu poder trazer aqui, porra, é o que eu mais queria falar, né? O que ele falou de referência bíblica. E cara, tem um negócio aqui que eu acho sensacional, beleza? Antes da gente entrar nessa parte, acho que, se eu não me engano, falta uma vaga agora para eu fechar a minha mentoria, o Corre, né? Pelos próximos 3 meses eu passo um acompanhamento ali de 12 semanas com os artistas. Eu seleciono pouquíssimos a cada 3 meses. Eu acho que para essa leva agora de 3 meses falta um só. Então, se você tiver interesse, me chama lá no Instagram que eu vou te encaminhar o contato do Matheus, tá? Que vai te ajudar a te apresentar o programa. E fica aqui uma ideia, tá? O Matheus me falou que, porra, muitos artistas que ele ia conversando não tem a condição de fazer o investimento necessário, né, para isso. Então eu tive uma ideia de repente fazer uma mentoria coletiva, né? Quando você tá sozinho ali, eu tenho atenção total a você, eu tô do seu lado, eu sou praticamente, como eu brinco, né, sou seu empresário de aluguel por 3 meses ali, né? Mas muita gente não consegue estar nisso, né? Então, para poder também trazer mais gente e poder ser um pouco mais inclusivo, eu estou pensando e quero a validação de vocês, saber se vocês topariam, faz sentido, né? Fazer uma mentoria coletiva nesse primeiro momento, né? Colocar de repente 20 artistas dentro de uma sala de aula, online, claro, né? E passar ali as mesmas 12 semanas que eu passo individualmente, com todos juntos, até para criar uma dinâmica entre vocês, enfim. Estamos estudando essa ideia e antes de eu lançar alguma coisa, quando eu tenho uma ideia, eu trago aqui no meio do meu vídeo, que é justamente para quem de fato assiste isso aqui até o final, poder me dar um feedback e eu leio todos os feedbacks de vocês, beleza? Mas dito isso, né, chega de, pô, já me vendi pro sistema, né, já tô fazendo comercial. Vamos voltar aqui pro Oruan pra gente voltar para as referências bíblicas que ele trouxe, tá? E olha que interessante, né, um cara do trap traz muita referência bíblica, mais do que muita gente que tá, né, dentro da igreja, vamos colocar assim. Primeiro ele começa dizendo que ele é o fogo que queima e não se consome. Ele fala isso na letra. Para quem não lembra, o fogo que queima e não se consome é uma das primeiras aparições de Deus, materialmente falando, em toda a Bíblia, tá? Tá lá no Antigo Testamento, quando Moisés é chamado, a vocação dele é acionada, ele vê uma sarça ardente, inclusive o símbolo dos judeus até hoje, né? Uma planta que pega fogo, mas ela não queima. Aquilo ali é já um prelúdio do Espírito Santo, né? Um fogo que arde, um fogo que não consome, pelo contrário, né? Um fogo que enche o teu coração de brasa. O Oruan cita isso, cara. Então o Oruan mostra um conhecimento bíblico, né? Por mais que seja passivo, mas muito diferente, tá? E aqui daqui a pouco eu vou fazer uma reflexão interessante sobre como que isso pode mudar a história da classe artística brasileira. Mas vou falar isso mais no final, porque isso aqui é muito quase que teoria da conspiração. Mas eu acredito piamente nisso e trabalho para isso, tá? Então, primeira vez ele fala sobre isso, tá? Segunda vez que ele fala de uma referência bíblica, ele fala... E aí essa referência para mim foi incrível, que ele fala: me jogaram na prisão e me esqueceram, igual fez com José. Porra, José também está no Antigo Testamento, né? É o último filho de Israel, né? Que é Jacó, depois ele vira Israel. Tem 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E ele tem o caçula, que é José. Os irmãos se juntam, né? Vendem José como escravo. José acaba chegando no Egito e de preso se torna o governador do Egito, e no final ele acolhe o pai e os irmãos, né? E perdoa todos eles. José, inclusive, é uma das grandes prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. E olha que foda, o Oruan faz uma referência com José, só que usando a própria vida como verdade, né? Ele de fato foi preso, né? Foi jogado numa prisão. Então você vê como isso se conecta mais uma vez, né? A ideia com a realidade tem muita força.
Outra vez que ele faz uma referência bíblica, ele fala sobre Judas, né, que era falso e se vendeu por uma moeda. E depois na música ele vai falar que ele é um dos poucos verdadeiros da cena, acertando ou errando, ele é verdadeiro. E olha, o que me parece é isso mesmo. Acho que entre acertos e erros, e eu não sou um dos que passo a mão na cabeça dos erros, cometeu erros gravíssimos, né, mas entre erros e acertos ele é real, né? Isso não dá para dizer, é o que parece, tá? Também não vou dizer que ele é real, porque eu não conheço ele pessoalmente, mas parece ser muito isso. Ele traz isso na letra. Depois ele fala que Davi era fraco e só tinha uma pedra. Pô, o Oruan, já viu a carcassinha do Oruan? O Oruan é, porra, é pequenininho, né? Esquece, o Oruan deve ser uma finura de gente. Então, porra, ele se vendo em Davi, né, de alguma maneira, ele é tão fraco quanto Davi fisicamente falando, só tinha uma pedra, mas claro, quem tem Deus, né, você pode ter uma pedra ou uma música, né? Que se Deus estiver do seu lado, tudo vai dar certo. Inclusive, depois, no final, ele também fala, né? Pode o barco balançar, mas se Deus estiver no meio, ele jamais vai afundar. Essa é uma cena de Jesus Cristo no Novo Testamento, com os apóstolos, quando está tendo uma tempestade, né? Inclusive, na minha casa tem um quadro, né, que é essa cena do Monet, e está tendo uma tempestade, os apóstolos com medo acordam Jesus, e Jesus para a tempestade, deixando claro pra gente que, cara, não importa a tempestade que estiver rolando, se Deus estiver no barco, a tempestade uma hora vai parar. O Oruan cita também essa passagem. E aqui vem, para mim, o grande finale e o grande ponto alto de todo esse freestyle que ele fez, que é a partir do minuto 3:33 até o minuto 4:22. É praticamente um minuto onde eu nunca vi nenhum artista do trap nacional fazer um minuto onde praticamente ele fala o significado e a origem da quaresma. Para quem não sabe, nesse momento nós estamos em quaresma. Então, a quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma e ela termina, né, na sexta-feira da paixão, ali perto da Páscoa, né? São 40 dias. E esses 40 dias que os cristãos passam fazendo penitência, fazendo jejum, simbolizam, né, e são uma maneira da gente lembrar e relembrar dos 40 dias que Jesus passou no deserto, sendo em jejum e sendo tentado pelo demônio. E o Oruan, cara, de maneira artística, relata esse momento de Jesus, né, nesses 40 dias no deserto. Então ele fala sobre esse momento que Jesus foi levado ao deserto, fala da primeira tentação, né, que Jesus está com fome, né, Jesus também era Deus, mas também era homem, né, cheio de fome, e o demônio aparece e fala para ele transformar pedra em pão, e Jesus responde com a palavra de Deus, né, dizendo que, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. O Oruan fala sobre isso na música, né, fala isso em forma de música. Você vê que é uma pregação, cara. Isso é uma coisa que um pastor faria, né, um padre faria. Depois ele fala sobre a segunda tentação, né, que o demônio leva ele no alto e fala, olha, se lança daí que os anjos vão te segurar. E aí Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não cita a terceira tentação, tá? São 3 tentações que são simbolicamente as mesmas 3 tentações lá do paraíso que Adão e Eva passaram. Ele não cita. E eu não vou dizer aqui qual que é, tá? Então eu quero ver até se tem cristão aqui, se tem galera que acredita em Jesus. E mesmo que não seja de religião, mas que crê em Deus, crê em Jesus, se vocês conhecerem e souberem qual é essa terceira tentação, me diz aí no comentário que eu vou saber quem ficou até o final do vídeo, tá? E que conhece, né? Aqui não é só campanha de like, né? É campanha de conhecimento também. Vamos ver se vocês sabem qual é a terceira tentação, beleza? Um ponto também, então assim, porra, o Oruan relatou um momento bíblico inteiro em quase 1 minuto de música. Eu nunca tinha visto isso, pelo menos no rap nacional, e eu achei muito foda, vale o destaque. Um ponto de reflexão apesar do Oruan estar citando muito Deus, né, e tá falando muito de como ele se apega a isso, e é muito importante, ainda mais no momento que ele está passando, né, em dado momento também ele fala que não lembra qual foi a última vez que ele conseguiu dormir sem ansiedade no peito. E aí vale a reflexão, né? Porque se você de fato está muito perto de Deus, a tendência é que essa ansiedade desapareça, porque a fé é justamente quase que o oposto ao medo, né? E essa ansiedade, de alguma maneira, ela é uma espécie de medo, né? De compressão. Então, se você está sentindo isso, né, talvez de alguma maneira essa fé não esteja tão enraizada. Então, preciso olhar isso, porque, cara, se você tiver com a confiança de Deus, meu irmão, pode vir o Golias, né? Pode vir o caralho que for, que não é zero ansiedade, entendeu? É tranquilidade total. Eu falei que ia falar uma reflexão sobre trap nacional e fé. Eu já falei isso, já deixei algumas vezes, eu soltei isso em alguns outros vídeos, mas vou deixar para outro dia, tá? Pra gente também não deixar esse vídeo muito extenso, e de repente um outro dia eu falo sobre isso, como que a nova geração de artistas vai mudar o Brasil, vai mudar a classe artística brasileira e vai mudar a cultura, justamente porque esses artistas vêm de favela, e quem vem de favela tem uma tendência a ter um contato muito mais próximo com Deus do que quem vem das elites, né? A gente vai evoluir isso em algum momento, mas por hora a gente para por aqui.
Rapaziada, tamo junto, não se esquece de se inscrever e até logo mais, né? Todo dia tem vídeo novo, então até amanhã a gente tá junto de novo. Abraço, valeu!